Você que pega ônibus aqui em Teixeira de Freitas, sabe bem do que o SBN Meio Dia vai falar agora. Tem aumentado bastante as reclamações com relação aos horários dos coletivos aqui na cidade. Tem sido um problema dramático para quem precisa, para quem depende do transporte coletivo. Essa história que a gente vai contar agora, joga no ar. A rotina de quem precisa usar o transporte público em Teixeira de Freitas não tem sido fácil. A longa espera, ônibus lotados, são alguns dos problemas que a população tem que enfrentar no dia a dia. A senhora já chegou a ficar até quanto tempo aqui esperando o ônibus sair para Nova América? 45 minutos. É muito tempo, né? Muito tempo, claro que é. E a gente sai, né, para vir na rua rápido, chega em casa já passou do horário esperando os ônibus, né? Dona Naurinda chegou a este ponto às 6h30 da manhã. Quase 2 horas depois, o ônibus que ela espera ainda não passou. Tem que pegar o ônibus na rodoviária que vai para Poço da Mata 8 horas, era para mim estar lá 6h30, 7h30. Não sei se vai acontecer. A frota da cidade conta com 30 ônibus, considerado suficiente pela única empresa que oferece o serviço. Mas esse número está longe de ser o ideal para quem depende do transporte. Eu saio de casa assim, no horário de meio-dia para a gente ir lá no banco ou fazer alguma coisa lá no centro e a gente fica ali no ponto da TV Bahia mais de 1 hora ou até de 45 a 1 hora ou mais de 1 hora esperando o ônibus. Segundo o secretário de Infraestrutura e Transportes de Teixeira de Freitas, a população deve levar essas reclamações à secretaria para que providências sejam tomadas. O município tem a fazer é fiscalizar e cobrar que ela faça novos investimentos de imediato para poder suprir as demandas que estão aparecendo com o crescimento da cidade. Para sentir na pele o que os teixeirenses passam, eu fui até a casa da professora Yara, que ligou para a nossa produção reclamando do serviço, e a acompanhei até o ponto de ônibus. Estamos chegando aqui no ponto onde Yara costuma pegar o ônibus e um fator importante aqui e problemático é que o ponto costuma mudar de posição conforme esses cones que ficam aqui na Avenida Presidente Getúlio Vargas, não é isso, Yara? Exatamente. O ponto muda de posição conforme a colocação dos cones. Se tem os cones na pista, o ponto passa para esse lado paralelo. Se não tem o cone, o ponto é ali ao canteiro. Quantos minutos você costuma ficar aqui esperando o ônibus a linha Nova América? Acima de 40 minutos. E você já chegou em alguns compromissos atrasadas por conta disso? Muitas vezes eu já perdi compromisso porque, além de ficar 45 minutos no ponto aguardando, o ônibus passa lotado e não para. Então, assim, você está nos contando aí agora que, além de demorar muito, às vezes o ônibus passa e não para. Exatamente. Então, nós temos visto que há uma série de fatores influenciando isso por conta até dos idosos. A gente sabe que a gente precisa respeitar os direitos dos idosos, mas a gente não tem condições de atravessar a roleta com muitos idosos espremidos ali na frente. E agora eu vou ficar junto com a Yara aqui, vamos marcar aqui no relógio para ver quanto tempo que o ônibus demora para passar. Já se passaram 20 minutos e, por enquanto, nada de ônibus e nós não estamos nessa espera sozinho. Aqui do lado também, quando a gente chegou, ele já estava aqui e, pelo jeito, você tem muito tempo aqui esperando o ônibus, né? Com certeza, eu estou aqui desde 7 horas e 50 minutos e até agora nada de ônibus. Você está esperando o ônibus para ir para o trabalho? Com certeza. Lá no Nova América e por ser uma longa distância, o ônibus ainda demora, aí a gente fica aqui, né, na espera. E correndo o risco de chegar no trabalho atrasado. Com certeza, e ainda levar bronca ainda. E a espera continuou, mostrando que quem precisa pegar ônibus em Teixeira de Freitas tem que ter muita paciência. Depois de 40 minutos de espera, o ônibus da Yara e do José está chegando ali, que é a linha Nova América. Foi muito tempo de espera, mas finalmente eles vão conseguir chegar nos seus destinos. E essa é a dura realidade. E o ônibus, nesse momento o ônibus está passando e não parou. A gente ficou aqui 40 minutos, o ônibus passou lotado e não parou. E aí, José, como é que você vai fazer para chegar no trabalho hoje? É o jeito, né? Esperar o outro.
porque ainda tem um compromisso lá para acertar. Eu ia de bicicleta, às vezes eu encaro por causa mesmo do transporte, que às vezes atrasa muito, aí para não ficar perdendo dia de serviço, eu tenho que ir de bicicleta. E você, Yara, pretende fazer o que agora que o ônibus passou depois de 40 minutos e não parou? Eu já desisti de esperar, eu vou pegar um mototáxi para chegar até onde eu preciso. Gente, se contra fatos há argumentos, eu quero saber quais são os argumentos da empresa de ônibus, da empresa de ônibus aqui em Teixeira de Freitas, para esses problemas aqui no sistema de transporte público. A gente viu aí, não foi nada combinado, as pessoas primeiro reclamando de demora, depois a menina primeiro dizendo, a senhora ali que participou, a professora que participou da reportagem, primeiro dizendo que demora, e às vezes em muitos casos, primeiro ela disse isso, que em muitos casos o ônibus nem para, a repórter Carol Amil ficou esperando e foi justamente o que aconteceu, provando imediatamente o que tem ocorrido, o que as pessoas dizem. Então, assim, quais são os argumentos para esses fatos? O ônibus passou e não parou para a professora, para as pessoas que estavam no ponto. O que deu para observar que o ônibus estava lotado, mas ainda havia espaço para os dois passageiros ali. Então, assim, Teixeira de Freitas é uma cidade que, aí eu não vou fazer nenhuma afirmação, mas não está na hora da população começar a cobrar isso, não está na hora das autoridades começarem a providenciar isso. Será que não está na hora de Teixeira de Freitas ter mais de uma empresa oferecendo o sistema de transporte público aqui na cidade? Eu não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta. Será que só essa empresa é suficiente? Será que com a concorrência, né, os principais beneficiados nesse sistema público de transporte, o sistema público não melhoraria? Será que Teixeira de Freitas, com quase 140 mil habitantes, né, de acordo com o IBGE, não comportaria outra empresa? Então ficam essas perguntas no ar e ficam aí também as reclamações dos moradores, das pessoas que precisam pegar ônibus todos os dias. O secretário Flávio Arruda, secretário de Infraestrutura e Transportes, ele falou também que foram liberados novos alvarás para mototaxistas. Quer dizer, mais gente aí nas ruas trabalhando com motos. Mas será que isso seria a solução ou é só um paliativo? Então vamos pensar, vamos refletir enquanto população, vamos estar cobrando isso aí, fazendo essas análises aí com relação ao transporte público aqui em Teixeira de Freitas, porque a gente está vendo aí que está com bastante problemas. Vamos pensar nisso.